Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Ler um livro é um hábito essencial para muitas pessoas, mas para muitos torna-se também uma coisa muito séria. É o caso dos leitores que compram grandes quantidades ou, por outro lado, procuram edições raras ou específicas de um determinado tema. O tema do Da Capa à Contracapa esta semana gira em torno do livro A Religião dos Livros, que nos fala de alfarrabistas, livrarias e livreiros. O autor é Carlos Maria Bobon, ele mesmo um alfarrabista de 29 anos, e um dos convidados do programa desta semana com o Francisco José Viegas, editor e escritor, antigo secretário de Estado da Cultura. É uma conversa que não vai passar ao lado dos problemas da falta de hábitos de leitura da população portuguesa. Muito obrigado, Carlos e Francisco, pela vossa presença aqui no nosso programa. O Carlos é filho de alfarrabista e seria uma inevitabilidade que seguisse o caminho, Carlos? Não era uma inevitabilidade. Quer dizer, tinha as possibilidades de toda a gente, não é? Mas a verdade é que quando se cresce neste mundo e se gosta de ler, é um mundo com muitos atrativos, sobretudo porque nos dá a possibilidade de ter livros que mais ninguém tem, chegar a livros que são pouco vistos, que são bizarros, tudo isso, e por isso acaba por ser uma coisa que tem um grande atrativo. Sim. Então não enjoam aos livros, como dizia o Orwell? Não, uma coisa são os livros que estão na livraria, isso é uma coisa diferente. Isso de facto é um fenómeno estranho, uma pessoa chegar a uma livraria e estar ali todos os dias e pensar que o que é que eu vou ler e não ter a cabeça cheia daqueles livros, não por os ter lido, mas só pelas lombadas, de as ver constantemente, tudo isso é um fenómeno estranho, mas que acontece. Agora, a parte que tem mais interesse no trabalho de alfarrabista não é tanto a parte de estar na livraria, é a parte da compra. Aí é que é a verdadeira... é um vício ou não? Um vício não pode ser, porque eu também tenho de vender os livros. Pois, não é? esse é que é o ponto, não é? Onde é que fica o equilíbrio entre a paixão daquele livro que eu tenho que ter e o equilíbrio que faz parte da profissão? Há uma história contada até num livro editado pela Quetzal, das Bibliotecas Cheias de Fantasmas, onde se conta de um homem que era um bibliófilo, que a certa altura decidiu vender os livros e tinha como uma coisa, hoje em dia já não acontece muito, mas havia há algum tempo havia muitos alfarrabistas que não tinham o preço marcado nos livros e depois quando o cliente entrava é que eles definiam o preço olhando para o cliente e pensando naquilo que poderiam pedir ou não, e ele, perante a iminência de se ver sem os livros, pedia preços exorbitantes, por isso acabou por não vender livro nenhum. Quer dizer, eu não posso fazer isso, não é? Mas há aqui, as tantas no livro, o livro é muito rico, eu convido todos a ler, e vamos percorrê-lo aqui nesta conversa. Mas há livreiros que fazem do negócio quase uma coleção pessoal, escreve aqui o Carlos. Sim. Aqui, voltamos às fronteiras um pouco definidas pela paixão, na verdade. Mais do que indefinidas, são definidas pela paixão pelo livro. É verdade, mas há muitos tipos de livreiros. Há livreiros que vendem vários géneros de livros e que vendem livros mais ou menos baratos. E é o que acaba por acontecer comigo, embora tenha vários negócios e por isso possa fazer algumas separações. Mas há livreiros que vendem de quase tudo, são livreiros de livros usados. Há outros que vendem livros raros. E nesses livreiros é que a ideia de colecionar também é boa, porque a coleção valoriza. Quer dizer, uma coisa é eu ter um folheto de um sermão da Inquisição, por exemplo, outra coisa é ter uma coleção de folhetos de sermões da Inquisição. É como investir num quadro, exatamente. Comprar uma primeira edição rara, Sim. É como investir num quadro. Claro, sim. Agora, no caso, há livros que separados, se calhar, não valem tanto, mas uma coleção de livros sobre, sei lá, sobre uma coleção mais ou menos típica. Estrangeiros sobre Portugal. Estrangeiros que escreveram sobre Portugal.
há alguns livros valiosos, mas a ideia de ter uma coleção completa, acabada, valoriza muito mais. Nesse sentido, a coleção pode não ser também uma paixão, pode ser também um investimento. Não é? Muito rapidamente, só para nos centrarmos aqui nos alfarrabistas, quem são os clientes dos alfarrabistas? É um retrato tipo, existe? Não existe retrato tipo, há todo tipo de pessoas, quer dizer, há tanta gente, há desde os jovens que estão a começar A ler? a ler ou a interessar-se por literatura. Até. Não, mais os jovens normalmente não são grandes colecionadores, são mais gente que está à procura de literatura, estão a começar a descobrir assim os autores canónicos e vão muito à procura de edições mais baratas, o que quer que seja, que nos permitam entrar na literatura. Depois há académicos que aí, em geral, o que procuram é o livro mais especializado. Há uma coisa que se vende muito nos alfarrabistas que é engraçada, que são folhetos e separatas de revistas. É uma coisa típica de interessar a clientes de alfarrabistas, porque são coisas muito específicas e é aquilo que não se encontra nas livrarias. E depois há colecionadores de raridades, sim. Agora, entre estas coisas há vários tipos de pessoas. Há desde pessoas que só se interessam por numismática e só procuram livros de numismática, há pessoas que só se interessam por tauromaquia, há pessoas que se interessam por tudo. É muito variado. Francisco, e tu entras neste retrato tipo aonde? Tu és consumidor, cliente, como é que tu te defines deste ponto de vista? Só porque perco-me. Quer dizer, basicamente não tenho interesse. Quer dizer, não tenho interesses, não é? Quer dizer, são coisas que estão... Não, Zé Pedro, não. São coisas tão variadas, percebes? Tanto me posso interessar pela primeira edição em Portugal do Lawrence Durrell, que é uma coisa manual dos anos 50, como posso interessar por uma primeira edição do Camilo, que por acaso descobri, porque são coisas que tu falaste muito da palavra paixão, que derivam de pequenas paixões. Eu acho que há pessoas que têm as grandes paixões, há pessoas que têm pequenas inclinações. Eu sou daqueles que têm pequenas inclinações, ou seja, interessa muito um livro, por exemplo, porque tem uma capa tem uma capa do Sebastião Rodrigues, ou porque me interessa porque tem uma tipografia que foi a primeira vez que foi usada. São coisas muito diferentes. Eu não tenho claramente quer dizer, se é um Camilo eu compro. Se há uma primeira, segunda, terceira, quarta edição. Independentemente de já ter, portanto, independentemente de já ter, edições, eu tenho como eu costumo dizer, tenho um saco de edições de Mau Tempo no Canal, porque me interessa muito o Mau Tempo pelo Mau Tempo no Canal, e portanto tenho várias edições, tenho a mesma edição, mas com características diferentes, mas são coisas que acontecem às pessoas que gostam de livros. Não é? E é uma pesquisa permanente que fazes? Tento que seja, não é? Tento que seja. E sobretudo tenho alguns, 2 ou 3 amigos que me informam, que me dizem, olha isto, aquilo, e tenho sobretudo uma grande inveja de pessoas como o Carlos, não é? Quer dizer, que lidam com estes maluquinhos, não é? Nunca pensaste ser um desses maluquinhos ao contrário, nesta profissão? Tenho a minha filha, tenho 3 filhas e tenho a minha filha que gostaria de ter uma livraria, não é? E ela de vez em quando passa a olhar para os meus livros e diz, isto estava uma bela livraria, eu fico assustado, não é? Mas divertido também com essa ideia. Eu acho que há um personagem dos livros do Arturo, há um personagem do Arturo Pérez Reverte, que é o Lucas Corso, que eu, aliás, roubei para um conto meu, pedi-lhe, olha, Arturo, vou-te roubar o personagem, porque é tão maravilhoso. Ele é um caçador de livros, não é? É um mercenário, não é? As pessoas pagam-lhe para encontrar livros. E o Pérez Reverte encarregam de encontrar, há um livro, não é? O Clube de Dumas, onde ele está encarregue de encontrar uma edição, não é? do Dumas, em Portugal, ainda por cima. E isso é uma das coisas que eu gostava de ser. Um caçador de livros. Caçador de livros. E há coisas que me interessam, há coisas... Eu acho que o amante de livros, ou o amador de livros, não conhece fronteiras. Quer dizer, eu tanto posso ir a uma feira de alfarrabistas em Paris, como em Lisboa, como em Bogotá, como no Rio de Janeiro. Mas há livros que tu persegues há muito tempo. Não? Quer dizer, há uns que eu persigo há muito tempo.
porque não tenho dinheiro, porque não tenho espaço, porque não tenho muita disponibilidade, reduzo esse número. Com a idade, uma pessoa vai se conformando e vai dizendo, não, aquela coisa que eu tinha, que eu há 30 anos imaginava que ia ter estes, hoje não. Hoje não Mas é bem, por exemplo, de uma coerência da tua própria biblioteca pessoal? Sim. Existe sim. uma coerência na tua biblioteca pessoal? Sim, por exemplo, interessam-me memórias de editores, interessam-me autobiografias de determinado género, interessam-me algumas biografias, mas, quer dizer, já passei pela fase que o Carlos anotou dos jovens, quando eu era jovem, que se interessava por literatura e que porque as edições em segunda mão eram mais baratas e iam ao alfarrabista comprar. Não é? A mim também me acontece e insisto muito com os meus filhos para que eles façam isso, quer dizer, na verdade isto é uma inconfidência em aberto que eu não devia fazer, uma vez que sou editor, mas dá muito mais prazer comprar livros desta forma, não é? Do que muitas vezes ir às livrarias, onde estão livros que eu próprio edito, não é? Portanto, é uma contradição nos termos, mas tenho uma grande alegria, por exemplo, de vez em quando descobrir um livro que foi publicado em 1940 e que eu andava à procura há não sei quanto tempo. São pequenas alegrias. A pequena alegria é quando quando o leitor encontra não só o livro, sim, aquele título, mas encontra aquele exemplar. Não é? E que isso é muito especial. Carlos, aqui falamos também de livrarias. O livro percorre livrarias, livreiros, ferrabistas. Bom, aqui algumas coisas que eu apontei. Há um certo nível de bibliofilia que só está ao alcance de colecionadores endinheirados e em que a paixão e investimento se confundem. Mas isto é uma minoria, ou não? Sim, é claramente uma minoria. É assim, os livros de coleção têm vários tipos. Há estas primeiras edições mesmo muito caras, não é? Quer dizer, uma primeira edição dos Lusíadas, ou não precisa de ser a primeira edição, basta ser a edição do Morgado logo Mateus, a primeira edição dos Logo. Lusíadas. Exato. Pronto, então pode não ser a primeira, a edição do Morgado Mateus dos Lusíadas, uma coisa caríssima. A primeira edição da Mensagem, uma coisa cara. Tudo isso, quer dizer, há um livro muito engraçado sobre como formar a minha biblioteca. Fantástico esse livro. Um livro muito engraçado e que começa de uma maneira que quer dizer, que é quase bizarra. Ele diz, bem, começa-se pelas iluminuras medievais, depois passa-se para os incunáveis, depois, quer dizer, ninguém, ou muito pouca gente consegue formar uma biblioteca assim. Agora, também há muitos livros de coleção que não são deste nível, destes preços e que não estão assim tão fora do alcance. Até porque o que acontece com estes livros eles são muito caros porque são muito raros, não é? E por isso é muito difícil encontrá-los. Não basta sequer ter os meios para comprar a edição dos Piscos, dos Lusíadas ou o que quer que seja. É preciso também que elas apareçam. Mas este é um grau diferente de bibliofilia, que é da bibliofilia do livro raro, não é? Da primeira edição dos Lusíadas ou da Mensagem e tal. E há, por exemplo, uma outra, que é uma bibliofilia de quem acha, e eu conheço muitas pessoas assim, o Carlos conhecerá mais, porque é o negócio dele, é a vida dele, pessoas que acham pessoas que gostam daqueles livros que já têm vida, não é? Livros que já percorreram uma vida. Alguns com doença, não é? Como diz o Carlos antes no livro. Sim. Há a doença do livro. Eu pessoalmente tenho esse prazer, o prazer de encontrar um livro que já foi manuseado, é verdade. Por onde terá andado, não é? Sim, quer dizer, porque é uma espécie de visitar uma biblioteca. Nós hoje falamos da nuvem, não é? Quer dizer, há a nuvem digital, há a cloud digital. Mas depois há uma outra nuvem que é as viagens que os livros fizeram, não é? Consoante nós vamos a um alfarrabista de Lisboa, um alfarrabista de Braga, ou de Vieira do Minho, quer dizer, vamos encontrar histórias de livros. Uma das coisas que me apaixona são essas histórias. É por onde é que um livro andou, não é? O aspecto mais negro é que doenças é que ele já apanhou, não é? Quer dizer, mas isso é outra coisa. Mas há aqui também há aqui umas coisas, há aqui algumas sombras, quer dizer, quando estamos a falar, por exemplo, das bibliotecas particulares, elas surgem, o Carlos descreve ali no livro que aquilo é uma batalha para chegar primeiro a estas coleções, certo?
Sim, às vezes. A compra Não é de físico, bibliotecas. espero sim, eu. às vezes Às também. vezes é. Bom. Às vezes é. Não, mas quando o mais normal na vida do livreiro alfarrabista é comprar bibliotecas particulares que estão na casa das pessoas e pode ser complicado por várias razões. A primeira é que as pessoas, embora gostem muito de alfarrabistas e achem que é um tipo de negócio que é simpático e pelo qual quase toda a gente tem simpatia, tem muita relutância e até uma certa vergonha da ideia de vender uma biblioteca, que eu percebo, embora por outro lado também não perceba. Quer dizer, eu, por muito que gosto de livros, se eu de repente herdasse uma biblioteca, havia de ter muitos livros que me interessavam e muitos livros que não me interessavam, não é? Quer dizer, as pessoas não têm todos os mesmos interesses, é normal vender... Nem sequer leem os livros todos da sua biblioteca, Claro, aquela sim, questão. sim. Leste estes livros todos, que aliás o Carlos também. Sim. Toda a gente faz esta pergunta. Exatamente, é. Mas pronto... É das há perguntas essa... mais absurdas, quer dizer, leste estes livros todos? Não, mas fazem-me companhia, quer dizer, não consigo existir sem eles, estão aqui, eles falam comigo. E se eu os tivesse lido todos, é que eles eram inúteis, não é? Não deviam estar ali. Se eles tivessem lidos... Tal como é bom que as prateleiras estejam vazias. Para o negócio é bom. Sim, é bom, enfim, não dá grande aspecto, mas sim. Mas a questão de quem está desse lado também é interessante. O Carlos diz que nem todos os livreiros são nobres, cultos, resistentes. O conhecimento bibliográfico tantas vezes permite ao livreiro passar por erudito, também o pode fazer passar por conhecedor. O mundo do livreiro é um mundo de enganos e falsa cultura. Explique lá isto. Sim, é fácil de perceber. Quer dizer, o que acontece é que o culto dos livros vem depois de um pressuposto, que é o de que o interior do livro é bom, não é? E de que o livro interessa. Porque é que a peregrinação tem muito valor? Porque é um livro extraordinário, não é? Porque eu pego numa edição da Europa América da peregrinação e o que está lá dentro é um livro extraordinário a que as pessoas se apegam e por isso querem colecionar a primeira edição, o que quer que seja. O que acontece com o livreiro é que lida permanentemente com os símbolos desta qualidade do livro, mas sem que isso signifique sequer que os leu, não é? Eu posso saber tudo o que há para saber sobre edições quinhentistas e isto não significa que eu tenha o mínimo conhecimento sobre a literatura quinhentista. Posso conhecer os livros que são raros, quais é que não são raros, quantas páginas tem este livro, quantas páginas tem aquele, se há uma imagem no frontispício, se não há, ter todo o conhecimento formal sobre o livro e isto não significar que tenha algum conhecimento sobre a literatura e sobre a história e tudo o que está dentro do livro. São coisas diferentes, mas que de alguma maneira enganam. Quer dizer, aquilo que acontece é que nós normalmente, quando temos uma conversa sobre um livro, é uma conversa sobre pormenores. Quer dizer, ninguém, ou muito pouca gente, está a falar da substância Eu, quando discuto Kant, não estou a discutir a crítica da razão pura ali do princípio ao fim, a falar sobre, sobre os transcendentais, etc. São coisas menores que nos dão ideia do conhecimento que a pessoa tem sobre os livros. O que acontece com os livreiros é que podem ter todo este conhecimento menor sem que isto realmente signifique alguma coisa. Mas depois também há a especialização. Vamos nos especializar naqueles livros em particular e, portanto, eu também vou procurar aquela livraria, aquele espaço onde eu já sei que vou procurar naquele nicho. E as apostas de nicho são sustentáveis? A minha pergunta é esta. Depende dos nichos. Eu diria que sim, e que é um caminho importante para as livrarias, não só alfarrabistas, mas para as livrarias independentes. Agora, o que acontece é que muitas vezes o nicho é sempre o mesmo e acaba por se tornar quase generalista. Isto é, as livrarias independentes, isso vem descrito no livro, são em grande parte herdeiras de uma livraria que é a Shakespeare & Company, que no fundo é uma livraria que
molda um bocadinho a imagem da livraria como o abrigo dos autores malditos e apanha ali a geração de Joyce, etc. E por isso as livrarias independentes muitas vezes acabam por se especializar num lixo, num lixo nada. No lixo, não. Num nicho que é um nicho literário, quer dizer, a ideia da literatura de qualidade. Mas o que acontece é que o mundo do livro é muito mais vasto, quer dizer, há poucas livrarias que sejam livrarias de história, e isto está entre o nicho e o geral. Um nicho muito pequenino nunca pode servir para uma livraria. Mas já não temos é? alguns nichos de literatura de viagens, há locais em particular onde vamos à procura de literatura alemã, poesia, não é? Sim, mas estão muito relacionados em geral com a literatura, não é? O que eu acho é que há mais mundos do livro que podem ser explorados nesse aspecto. Nós, quando pensamos na Ferran durante anos, foi a livraria dos Beaux Livres, foi a livraria dos livros de genealogia, foi a livraria até dos livros de equitação, etc. Tudo isto são coisas que são muito procuradas até no mercado bibliófilo e que, no fundo, perderam uma certa aura no espaço público. Quer dizer, quando alguém pensa em livros, não pensa neste tipo de livros, mas este tipo de livros existe, é procurado e pode servir para uma livraria. Eu acho que eu li o livro do Carlos e fiquei com uma admiração muito grande para já pelo Carlos e por ter escrito este livro. Mas também aumentou pelos alfarrabistas. Havia 2 ou 3 pormenores que me chamaram a atenção muito depois de ler. Mas acho que há alguns fenómenos que ocorreram nos últimos 50 anos da vida do livro que mudam completamente o panorama como nós o tínhamos nos anos 70, e antes, não é? Porque esse mundo que herda as grandes livrarias, imagina a Bertrand do século XIX, a Lel do século XIX e XX, as grandes livrarias, mesmo nos anos 60 e 70 em Lisboa. Eu lembro quando vim para Lisboa, eu conhecia essas grandes livrarias, não é? E que não eram propriamente livrarias de saldo, de desconto, mas também não eram alfarrabistas. Estás a falar das livrarias ou do livro? Estou a falar do livro. Do livro. Estou a falar do livro e das livrarias. As coisas estão ligadas, não é? Eu ainda fui cliente da Portugal, da Sada Costa, etc., das grandes livrarias do Chiado, quer dizer, íamos à Roma, etc. E a certa altura, o negócio do livro foi incorporado e foi absorvido por aquilo que é o negócio do entretenimento em geral. Aliás, como acontece na própria imprensa, quer dizer, as secções de livros desapareceram, foram engolidas, devoradas pelo entretenimento, pela indústria do entretenimento e, portanto, a relação com o livro é completamente diferente. E é muito vulgar nós hoje, o Carlos aqui provavelmente fala dos livros, não é? Mas muitas pessoas que são colegas do Carlos e minhas falam do retalho, não é? Quer dizer, é um mundo completamente diferente em que o objeto livre participa, por um lado, na economia dos objetos consumíveis e a outra nos objetos sagrados. E, portanto, esta diferença, quando nós falamos daquilo que o Carlos estava a falar, do nicho, das pequenas livrarias, até das próprias livrarias independentes, estamos a falar de economias diferentes. Estamos a falar de circuitos de distribuição muito diferentes. Estamos a falar de margens muito diferentes. Estamos a falar de artes muito diferentes. Mas acabam. Algumas acabam, outras não vão acabar, espero que não acabem. Esta, por exemplo, que o Carlos estava a falar, de ir procurar uma biblioteca, de ir comprar uma biblioteca, de vendê-la, de cuidar dos livros, reparar os livros e pô-los de novo disponíveis, eu acho que espero que isso não acabe, porque a mim pessoalmente faz falta. Mas tu citaste várias livrarias que nós frequentámos e que desapareceram. Históricas. Sim, claro. Mas não há nada a fazer em relação a isso. Isso, lamento, não há nenhuma política pública que possa assegurar que essas livrarias deixem de desaparecer se nós não tivermos outra coisa que é fundamental, que é uma educação para a leitura em Portugal, que nós não temos, que é o meu combate, como, aliás, numa emissão anterior aqui da Capa contra Capa, com o António Arujo, falámos sobre isso, e ele, quer dizer, não vale a pena nós lamentarmos
se nós não tivermos uma educação para a leitura e se nós não tivermos não é um plano nacional de leitura, não é? Que é completamente pífio, mas se nós não tivermos um lugar para o livro nas nossas vidas, Só que nós já deve ser tivemos a partir das escolas. essa conversa há 4 anos, já tivemos a pandemia E agravou-se. e a questão agravou-se, temos o mundo digitalizou-se ainda mais, o mundo globalmente, e o que é que isso fez na questão ao livro? Não fez nada. Piorou? Não fez. Não, a situação mantém-se. Quer dizer, o agravamento é como dizem os economistas, é montante, não é? Se tu não tens um mercado de compradores de livros, de pessoas que dão uma parte da sua vida para comprar um livro, que veem o interesse em comprar um livro, se continuas a ter o Cristiano Ronaldo a dizer na entrevista, dizer eu não gosto de ler, não é? Portanto, Não gostaste de ouvir isso? quer dizer, não gostei de ouvir quase nada, mas não interessa. Quando uma pessoa... E que isso tem um impacto, não é? Claro que tem um impacto, não é? Porque não é que as pessoas não gostem de ler, é que estão autorizadas a não gostar de ler porque as figuras que são exemplo público, não gostam de ler. E a qualidade do que é publicado, Francisco? Bem, isso é outra coisa completamente diferente, não é? Isso é outra conversa. Precisamente por isso é que eu estou a dizer que, além da educação para a leitura, deve haver uma educação para os clássicos, uma educação para para o cânon, não é? E que nós não temos. Aliás, seria muito conveniente que, finalmente, se alguma vez, a palavra finalmente quer dizer alguma coisa nisto, o Ministério da Educação se interessasse por uma política da leitura e por uma educação para leituras na nossa escola, porque nós precisamos disso. E que não é muito diferente, nos currículos, que não é muito diferente da educação para a música, da educação para o cinema, da educação para a arte em geral. Mas a leitura é o cerne, de facto. Foi graças à leitura que nós construímos uma civilização. O que estás a dizer é a forma como nós, por exemplo, lecionamos literatura portuguesa e língua portuguesa em determinada altura do ciclo de estudos, nomeadamente no 3º ciclo, ensino secundário. Sim. É danoso também, não quero puxar essa expressão, mas é contraproducente, de certa maneira, a forma como olhamos para aquilo. Eu outro dia tive uma conversa muito interessante com o Ministro da Educação, o João Costa, e o Dr. João Costa tinha esta intenção, que eu acho que vale a pena que ele a desenvolva, que era mudar a didática da literatura, não é? E acabar com, penso eu, que devia existir uma preocupação de saber o que é o ensino da língua e o que é o ensino da literatura. Porque eu acho que não são coisas diferentes, não é? Durante muito tempo criámos a ideia de que são coisas diferentes. E, portanto, de um lado temos o ensino da língua, do outro lado temos o ensino da literatura. Eu acho que isso é altamente prejudicial. Mas é preciso, de facto, que alguém acorde para essa diminuição dos índices de leitura na adolescência e na pós-adolescência, porque nós temos, muita gente vive alegre e feliz pensando que os índices de leitura das crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos são fantásticos. Não, esses índices dizem respeito a uma espécie de terapia ocupacional, quer dizer, as crianças leem esses livros como podem ler outros, mas o problema é que depois, em plena idade escolar, na adolescência, Sim. Há uma perda significativa de hábitos de leitura e que dificilmente se recuperam com 18, 19 anos. Pode haver o mito de que se recupere. Uma certa utopia. Somos todas pessoas de boa fé. Mas eu não quero centrar em ti a conversa, nem no teu percurso, mas tu sentiste que esses bloqueios para encontrar esses caminhos decorrem também da forma como nós estamos estruturados? Tu tiveste funções governativas e pedes uma política, ou seja... Porque a educação para a leitura e os planos de incremento da leitura em Portugal não têm a ver especificamente com a área da cultura, tem a ver com a área da educação. Exato. E, portanto, tem que ser o Ministério da Educação, tem que ser as escolas a preocuparem-se com isso. Porque, de facto, já vimos que as famílias que as famílias têm um papel muito residual e só em determinadas condições é que o desempenham. Carlos, os e-books também chegam aqui ao livro, é que o livro também vai à internet. Sim, eu não tenho problema nenhum com o digital. Acho que acontece isto. Numa sociedade orientada para a leitura, o que acontece é que o digital
só vem favorecer. Quer dizer, tanto nós podemos chegar a outros livros, que não chegaríamos de outra maneira, como até muitos livros que estão digitalizados e que nós podemos ler, etc. E que também nos motivam a querer tê-los. Quer dizer, há livros que nós lemos, sei lá, vamos ao site da Biblioteca Nacional Francesa, lemos, provavelmente o reflexo natural quando o encontramos é querer tê-lo também. Por isso, acho que o digital, num caso em que já houvesse de facto uma sociedade orientada para a leitura e em que as pessoas tivessem hábitos de leitura, só seria bom. Como não é o que acontece, o que acaba por acontecer é que não tanto os e-books, não me parece que os e-books sejam sequer uma concorrência ao livro físico, quer dizer, a percentagem de e-books vendidos é uma coisa muito residual. Não chega a 0.1. Sim, não, quer dizer, não é importante para o mercado do livro sequer, é uma novidade que é engraçada de comentar, mas que não tem importância depois no mercado. O que acontece é que, lá está, trouxe a indústria do entretenimento para concorrer com o livro. Não no e-book, mas em tudo o resto. Quer dizer, O que é que são as feiras para o Alfarrabista? As feiras são várias coisas. As feiras são, para já, acho eu, a melhor maneira de começar, porque quando uma pessoa ainda não tem clientes fixos, ainda não tem muitos livros, o que acontece é que as feiras nos levam para os sítios onde os clientes de alfarrabistas já gostam de ir e por isso facilitam o contacto com os clientes, e também, como em geral são esporádicas, não são diárias, permitem um controle maior dos livros que uma pessoa tem, não tem aquela pressão de todos os dias ter coisas novas, etc. O que acaba por acontecer é que é também um trabalho muito cansativo, muito ingrato, que andar com os livros de um lado para o outro não só pesa, mas também estraga os livros e tudo isso. Por isso, o que acaba por acontecer é que muitos livreiros, o Palau, que foi um dos grandes livreiros, foi o grande livreiro do século XX espanhol, dizia que o grande objetivo do alfarrabista, o primeiro objetivo, deve ser libertar-se das feiras. Isto não é bem verdade. Há muitos livreiros que se dão muito bem em feiras, mas é verdade que a feira tem um desgaste muito grande. Agora, e voltando só ao digital, e não é possível o paradigma digitalizar-se a tal ponto que eu vou procurar o alfarrabista sem tatear o livro e vamos ter uma aventura muito mais digital como nunca? É possível. O que acontece é que é muito difícil ter esse negócio ter um negócio completamente digital. Porque o alfarrabista tem umas regras muito próprias. Aliás, vê-se que quem vai pela primeira vez a um alfarrabista poucas vezes compra, a menos que ache graça assim uma coisa que encontra de repente. O que acontece é que, olha, pergunta por 3 ou 4 livros, o livreiro diz que não a todos, que não tem todos, porque o normal é não acertar nos milhares de livros que há por aí, e depois a pessoa vai-se embora. O que acontece é que a maneira de ir aos alfarrabistas é uma maneira diferente de ir a uma livraria onde eu vou procurar um livro, é uma maneira diferente de ir à internet onde eu escrevo o nome do livro e estou à espera que ele me apareça. O alfarrabista é para outro tipo de procura, é para aquilo que eu não sei que vou procurar. É para chegar, ver e perceber. Isto pode me interessar. Eu tinha um cliente que dizia com graça, entrava, era assim, bastante sui generis, mas entrava na livraria, ficava a olhar para as capas e dizia: o que eu estou a aprender aqui, só de olhar para as capas. E isto tinha uma certa ingenuidade, mas também tinha o seu quê de verdade, que é, há muita coisa que uma pessoa não sabe que existe, e o alfarrabista serve para isso também, para nos dar a conhecer coisas que nós não conhecemos e que não podemos procurar por nós. Vamos acabar com a questão do espaço. É um bocadinho, há aqui muitos pormenores engraçados, eu não vou explorar em demasia, senão estou também a tirar o encanto da religião dos livros do Carlos Bobone, mas pergunto-te a ti, Francisco, como é que resolves a questão do espaço?
Resolvo com muita dificuldade, porque, por exemplo, felizmente posso levar os livros para a casa dos meus pais e posso acumulá-los, não é? Para que um dia, mais tarde, quando eu me juntar aos livros todos, depois da reforma, etc, etc, etc. Posso ter todo esse discurso e tenho essa prática. O Carlos estava a falar da importância ou do peso do digital. Uma das razões pelas quais nós não temos, quer dizer, não há grande impacto digital em Portugal, é porque não temos uma leitura massificada, quer dizer, não há grandes leitores. Ou seja, pessoas que compram, imagina, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros por mês e, portanto, que a certa altura prefiram ler em digital. As pessoas compram muito menos e, portanto, não estão dispostas a sacrificar o espaço, não é? O papel ao digital. Por exemplo, nós tivemos nos Estados Unidos uma situação em que os best-sellers, os livros de venda imediata, chegavam a ter cerca de 50% no digital e hoje é muito menos. Hoje são cerca de 17 a 20 e tal por cento. Desceu bastante. Acho mais interessante como concorrência, digamos, ao livro físico, o audiolivro. Porque como é que estamos em Portugal? Estamos a começar, não é? Estamos a começar. Mas é uma coisa apaixonante o audiolivro. É muito mais apaixonante do que o livro digital, do que o e-book, não é? Aliás, porque o livro em papel sobrevive muito mais tempo do que o e-book. O e-book estraga-se com mais facilidade. As pessoas não se dão conta disto. Perde-se com mais facilidade, estraga-se com mais facilidade, enquanto que o livro em papel tem enfim, é muito mais duradouro. Agora, o audiolivro não. O audiolivro é uma coisa com alguma graça, não é? Eu acho que, enfim, não faz concorrência, digamos, mas é uma coisa alternativa que pode ser muito importante. Eu tenho esse problema do espaço, voltando só ao espaço. Sim. Resolvo amontoando os livros todos e, portanto, fazendo aquilo que é o sonho de qualquer pessoa que gosta de livros, que é ter uma ordem que só ele conhece nos livros. E dás livros? Tento dar aos meus filhos. Ou tens dificuldade em desfazer-te de livros? Tenho muita dificuldade, mas a certa altura já dei 6.000 livros à minha irmã, não é? A certa altura, e portanto, quer dizer, não fico mais pobre por isso, mas, porque sei que posso ir lá buscar um. Onde é que lá estão, não é? Sabes onde estão? Carlos, eu só vou pedir para contar aqui um ou dois episódios que o Carlos conta, as pessoas que... Bem, há aqui o caso de alguém que tinha uma biblioteca com 40.000 volumes e que só era autorizado pela mulher a guardar em casa 300 livros. É verdade, é uma pessoa que eu conheço bem, é um bom amigo, e é isso que acontece. Ele, felizmente, pode ter como ocupação ser leitor, por isso todos os dias leva uns para... tem uns 40.000 livros numa casa, vive na outra casa com a mulher, e todos os dias vai à casa onde tem os 40.000 livros, com uns sacos, faz umas substituições, e pronto, e lá leva para casa, mas é assim... Acho esta ideia é muito bonita, de levar os livros a passear. Exatamente, não é? Exatamente. Não, e o pobre rico, não era? Também verdade, um cliente, como é que era? Tinha um cliente, este cliente dizia que às tantas, para entrar em casa, tinham de sair, já não sei quantos é que eram, mas tinham de sair uma série de livros, que não cabia. Já não cabia? Sim, então teve de arranjar outra casa para os livros. Mas ficou aflito, não tinha dinheiro, então, e por isso andava aí a comer em sítios daqueles em que dão comida a quem precisa, não é? Mas porque tinha de manter os livros. E o alfarrabista tem problemas sérios de arrumação? O alfarrabista tem problemas seríssimos de espaço, sim, é o grande problema do alfarrabista. O Palau dizia também que o alfarrabista não deve estar a ter armazém, porque os armazéns só odiam os problemas. Mas tem verdade, armazém. Sim, tem. mas tem uma certa razão. O alfarrabista vive rodeado de livros a que não sabe o que é que há de fazer, porque... ou porque tem milhares de exemplares de livros que não se vendem, ou porque tem livros que estão demasiado estragados para vender, mas ao mesmo tempo são demasiado raros ou curiosos ou bizarros, o que quer que seja, para se desfazer assim simplesmente deles. Por isso
tem não só o problema normal de espaço, de estar sempre a comprar livros e precisar de vender, como tem, além disso, o espaço ocupado por problemas relacionados com o livro que só quem anda em volta dos livros é que conhece. Quer dizer, os livros com encadernações estragadas que se precisam de ir arranjar, os livros truncados, quer dizer, ainda há pouco tempo tinha um dicionário de Inocêncio, que são muitos volumes, e faltava-me um volume. Quer dizer, o que é que uma pessoa faz com aquilo? Espera até aparecer o outro volume, mas nunca vai aparecer o volume 11 do dicionário do Inocêncio separado. Por isso aquilo está ali um problema. Nada, a necessidade de consultar o SUT. E já agora, para acabar, a inflação afeta este negócio no Alfarrabia? Sim. Como? De várias maneiras, porque é difícil falar do negócio de alfarrabista, porque há vários tipos de negócios de alfarrabista, e nisso eu acho que não afeta os livros muito baratos, aqueles livros que se vendem a 1 euro, a 2 euros e que tanto estão nas feiras como em alguns tipos de livrarias, nem afeta os livros muito, muito caros. Depois há ali uma gama de livros no meio, alguns livros que já foram muito cotados, ou quer que seja, que aí de facto acaba por acontecer. Há uma desvalorização grande desses livros. Francisco, como é que a inflação mexe aqui? Já temos aí um cenário tão negro. Nos livros em circulação, nos livros publicados agora, afeta. Quer dizer, estamos a ser muito afetados. O aumento do preço do papel, a escassez de papel do ano passado e que se mantém agora um bocadinho, não tanto por haver falta de papel, mas por ser mais caro e portanto não se pode armazenar muito porque não sabemos como é que vão ser os preços. Diminui o número de a tiragem é inferior. A tiragem infelizmente tem sido inferior porque há menos leitores, ao contrário do que eu sei que é bom dizer-se que cada vez se lê mais, etc, etc. Eu sou pessimista de serviço, portanto faço esse papel. Mas além disso, quer dizer, se fores ver o preço de capa dos livros, ele tem aumentado. Tem aumentado neste último ano, aumentou grandemente. Não tanto como se podia, nós temos essa sensação, o livro é caro, não é? Mas depois quando vamos comparar um livro, o preço de um livro com o preço de outras coisas... O Orwell faz essa conta a partir de um maço de cigarros. Sim. Quer dizer, o tempo que eu gasto com um maço de cigarros e aquilo que ele custa e o tempo que eu gasto com um livro, se formos a contar... É muito mais caro o maço de cigarros. Não, porque a mim o maço de cigarros ajuda-me a ler. E, portanto, nesse caso, não. Mas agrava-se o cenário negro que estavas a falar. Acho que... Desinteresse pela leitura, falta de políticas. Falta de políticas para a leitura, não propriamente políticas de leitura pública. Essas aí eu acho que nós temos o essencial, temos de falar do essencial, ou seja, temos 3 boas redes de leitura pública em Portugal, a rede escolar, as redes municipais, portanto, a rede de leitura pública, isso está a funcionar. O que temos é a falta de política de incentivo à leitura, não é? Muito semelhante àquela que se fez em França e que foi uma revolução no sistema, que ocorreu há 3, 4 anos e que de facto mudou as coisas na escola. Eu tenho sempre esperança, tu tens sempre esperança, o Carlos tem sempre esperança, porque somos pessoas que estão relacionadas com o livro há muito tempo e portanto sabem de que forma é que o livro nos é imprescindível, não é? E portanto esperamos sempre que aquilo que faz uma parte da nossa felicidade faça também parte da felicidade dos outros. O Carlos aqui, neste negócio, é fantástico, porque é o ourives, não é? Quer dizer, trabalha com um mercado diminuto, mas que é muito valorizado muito que é muito específico e portanto, tem os seus clientes, os seus nichos, os seus vários nichos. E depois há todo um outro lado, não é? Do livro, digamos, do comércio geral dos livros, que está afetado por várias coisas. As rendas das livrarias, que o Carlos pode falar. Também tem a ver com a inflação. Pode falar muito bem. Esteve agora nas páginas dos jornais também por causa disso. Mas também eu volto a insistir, desculpa ser chato, mas também essa falta de uma política de incentivo e de formação de leitores. Obrigado, Francisco. Obrigado, Carlos. Falámos da religião dos livros, alfarrabistas, livrarias e livreiros. Mais um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, do Carlos Maria Bobona, aqui com conversa com o Francisco
José Viegas. Vamos voltar na próxima semana com outro tema. Lembro que temos uma existência digital também, através do podcast, no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da Renascença e também nas plataformas digitais habituais, um programa com o genérico original de Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana, outro tema cá estará para a conversa.